loteamento, desdobro, desmembramento, condomínio em lote, loteamento fechado, condomínio fechado, loteamento de acesso controlado, chácaras ou sítios de lazer. São tantos termos que temos que até quem é da área do direito urbanístico se confundem com esses conceitos. Então, esse vídeo de hoje eu estou gravando para falar um pouquinho desses conceitos, que legislação se aplica e como isso reflete na nossa vida, no dia a dia. Então, a primeira informação importante é que quando tratar de loteamento ou desmembramento, a lei que se aplica é a Lei de Parcelamento do Solo Urbano, que é a Lei 6766 de 79. Já em caso de condomínio de edificações, a lei que aplica é a 4.591 de 64, fora o Código Civil que eu vou trazer também. O loteamento, o que é? O loteamento é quando eu pego um imóvel, divido em lotes e eu abro novas vias de circulação, novos logradouros públicos, prolongo alguma rua, modifico ou amplio as vias existentes. Já o desmembramento é quando eu pego um imóvel, divido em lote, mas eu não abro novas vias, eu não faço prolongamentos. Nesse caso, é o desmembramento. O loteamento tem muito mais requisitos do que o desmembramento. Então, a grande diferença entre loteamento e desmembramento é que, no loteamento, a divisão do imóvel gera novas vias ou amplia vias existentes, ou dá continuidade, faz prolongamento. E no desmembramento isso não ocorre. Existe um terceiro termo que é o desdobro, que não aplica a Lei 6766 porque ele não tem implicações urbanísticas. Ele é a mera divisão do imóvel, mas sem essa finalidade de lotes para construção. Além disso, um termo que vai ter ligação com essa nossa temática é o termo condomínio. Condomínio, em geral, é aquele do Código Civil, a partir do artigo 1314, que pode ser tanto voluntário, por exemplo, quando alguns amigos compram uma casa de praia conjuntamente, cada um é dono de uma fração ideal e eles podem ocupar essa casa de praia indo todos juntos ou cada um num período do ano. E o necessário é aquele que a lei determina. Por exemplo, as paredes em um imóvel conjugado. Essa parede é um condomínio necessário, aquela parede tem um condomínio conjunto. Mas o que se aplica mais para a gente é o condomínio edilício ou edificações, que é aquele composto por unidades autônomas e também por uma parte comum, ou seja, o dono, ele é dono da sua unidade autônoma, seja a sua casa, seja o seu apartamento, mas ele também tem propriedade numa parte comum, a área de lazer, a churrasqueira e esse tipo. Esse condomínio edilício, ele é regulado pela Lei 4.591 de 64 e também pelos artigos 1331 e seguintes do Código Civil. E ele pode ser tanto um prédio, um edifício, ou casas térreas e sobradadas, de sobrado. Portanto, nesse caso das casas térreas ou de sobrados, o proprietário é proprietário da sua unidade autônoma, também é proprietário da parte ali do quintal, do jardim, exclusivamente, mas ele tem um condomínio comum com as demais áreas comuns e dos equipamentos conjuntos, por exemplo, a quadra de esportes, a churrasqueira, a piscina, as demais situações. A grande diferença entre um loteamento e um condomínio em edificações é que no loteamento as ruas são do poder público. Uma vez que o empreendedor faz o loteamento, essas áreas de vias passam a ser do poder público. No condomínio não, elas são dos particulares. E ainda para dificultar um pouco mais, nós temos ainda o condomínio urbano simples, criado pela lei da REURB, que é a lei 13.465, que permite que em uma só matrícula eu tenho uma parte comum a todos e uma parte exclusiva a alguns proprietários. Então, por exemplo, se eu tenho um terreno e construo várias casinhas ali com uma só matrícula, a parte comum é de todas e a cada casinha daquela é de um, mas só vou ter uma matrícula. Além disso, uma outra categoria que foi também introduzida por essa lei no artigo 1358C do Código Civil é o condomínio de multipropriedade. Nesse caso, eu sou dono do imóvel por uma fração de tempo e não por uma fração dele. Isso é muito comum, tem sido vendido muito em alguns resorts em que você compra, você é dono do apartamento junto com vários outros durante um período de ano. Como não é nosso foco, não vou entrar muito no detalhe disso, porque eu queria trazer, na verdade, a questão dos ou loteamentos ou condomínios fechados. Essa situação, que nós temos vários
nas grandes cidades, geralmente na área das saídas da cidade, aqueles grandes condomínios com 200, 300 lotes. O que é aquilo? É um condomínio? É um loteamento? Aquelas ruas internas são privadas, são públicas, eu posso restringir o acesso, eu posso proibir o acesso, qualquer um pode entrar. Essa é a questão desses condomínios. Antes da lei da REURB, existia um limbo jurídico, porque não tinha, ou era a legislação dizendo que é um condomínio edilício e as casas tinham que ser o mesmo tipo de casa, ou era um prédio, ou era um loteamento, e loteamento não tinha previsão de fechamento. Com a lei da REURB, ela criou o condomínio de lotes, ela incluiu o artigo 1358-A no Código Civil, dizendo dos condomínios de lote e dizendo que, nesse caso, se aplica a lei do condomínio edilício naquilo que não for regulado pelo Código Civil, respeitada a legislação urbanística. Vejam, respeitada a legislação urbanística. E diz também que o empreendedor é responsável por toda a infraestrutura. Então, aplica-se, em primeiro lugar, o Código Civil, em segundo lugar, a Lei 4.591. Mas aí a gente vem com outro problema que ainda é um limbo jurídico nisso. Nesses condomínios de lote, aplica ou não a Lei 6766, que tem uma série de restrições, por exemplo, e obrigações, por exemplo, de doação de área verde, doação de área institucional, o arruamento passa para o poder público. Bom, a doutrina, uma parte da doutrina tem defendido que se aplica, até porque a própria Lei 6766, alterada pela Lei da REURB, diz que o parcelamento do solo urbano poderá ser feito mediante loteamento ou desmembramento, observadas as leis estaduais e municipais, e que o lote poderá ser constituído de forma de imóvel autônomo ou de unidade imobiliária integrante de condomínio de lotes. Então, se o artigo 2º, parágrafo 7 da Lei 6766 fala que o lote pode ser por unidade integrante do condomínio de lotes, tem-se entendido que aplica a Lei 6766 com todas as restrições que ela traz, com doação de área verde, com instituição de área verde, área institucional, que eu vou explicar mais para frente. Então, a grande diferença então entre loteamento fechado e acesso ou de acesso de restrito e condomínio de lotes. Essa é a questão a se discutir. Não existe na lei federal algo que se diga um loteamento fechado, ou seja, aquele desmembramento, loteamento, com ruas que são passadas pelo poder público que seja fechado. A lei da REURB, ela trouxe o loteamento de acesso controlado, dizendo que não se pode proibir o acesso de pedestres ou veículos não residentes, desde que eles sejam devidamente identificados ou cadastrados. Mas e aí? E um condomínio de lotes fechado poderia proibir essa entrada? Em princípio, sim, porque as ruas ali dentro, então, seriam privadas. Mas essa é uma questão importante para que a lei municipal trabalhe, para que a lei municipal discipline, para que fique claro na legislação municipal. Por quê? Em algumas cidades se estabelece uma restrição máxima na criação de condomínios de lote para que não se impeça a expansão da cidade, uma vez que um condomínio de lote ou um condomínio fechado em uma certa área pode dificultar a ampliação de uma cidade e o acesso para outras partes dessa questão urbanística. Falei então e recordo para vocês da ideia do que é um desmembramento, desmembramento, que é redução em lotes sem abertura de vias, loteamento com aberturas de vias, desdobro, que não aplica a Lei 6766 porque não tem implicação urbanística, a questão do condomínio edilício, que pode ser um edifício ou aquelas casas prontas iguais, em que toda a área é de responsabilidade dos condôminos, e o loteamento de acesso controlado, que a área é do poder público e pode restringir acesso. E aí temos o condomínio de lotes, que tem essa divergência, se aplica a Lei 6766, eu entendo que aplica, e, portanto, em alguns casos, poderíamos até dizer que pode ter proibição de acesso ou não dentro desses estabelecimentos. Bem, falei disso, agora eu queria falar sobre o loteamento mesmo da Lei 6766. Essa lei determina que há que ter obrigações para o empreendedor, dentre eles a questão geral, tanto para loteamento como para desmembramento, em que o empreendedor deve arcar com
os equipamentos públicos do tipo esgotamento de água pluvial, iluminação pública, esgoto sanitário, abastecimento de água potável, energia elétrica, vias de circulação e tratando-se de loteamento, tem que ter também as áreas destinadas à circulação, implantação de equipamento urbano e comunitário, espaço de acesso público. Também esses espaços têm que ser proporcionais à densidade de ocupação prevista no plano diretor e aprovada por lei municipal. Diz que os lotes têm que ter um tamanho mínimo de 125 metros quadrados e também que tem que ter algumas áreas de proteção ao longo de vias e também de cursos d'água. E que a lei municipal definirá os critérios para isso. Então, temos alguns conceitos importantes quando se diz de loteamento. Primeiro, conceito de área institucional. O que é a área institucional? É aquela destinada a equipamentos comunitários e institucionais. Por exemplo, escolas, creches, posto de saúde, quadras de esporte. Quando tem um loteamento, tem que ser prevista uma parte de área institucional. Também tem as áreas verdes de lazer, aquelas destinadas à prática de lazer e recreação ao ar livre, privilegiando a cobertura vegetal. E também as áreas de arruamento, ou seja, as ruas do loteamento. Tudo isso, pelo loteamento, é passado para o poder público. E a definição de quanto é de área institucional, quanto é de área de lazer, essa definição não está na lei federal. Essa definição vem disciplinada ou numa lei estadual ou na lei municipal que trata do tema. Então é muito importante a observância da lei local. E é importante que o loteador tem que aprovar o projeto na prefeitura e registrar com uma série de requisitos que não vou ter tempo para falar para vocês. E é importante, constitui crime o simples fato de dar início ao loteamento ou desmembramento sem autorização, efetuar loteamento sem observar a autorização disso, veicular proposta de venda desses lotes sem que tenha tido esse registro e aprovação. Qualquer pessoa que concorra para esse crime, inclusive os corretores de imóveis, também podem ser responsabilizados. E também os donos de cartório que venham a registrar um loteamento ou desmembramento que não foi aprovado pelo órgão competente. E eu queria trazer então para vocês mais dois temas importantes. O de nomes importantes, classificações importantes. O loteamento irregular, que é aquele aprovado pelo poder público e registrado, mas que não foi executado conforme a Lei 6766. Por exemplo, não teve a infraestrutura necessária, área comunitária, área verde, e também o loteamento clandestino, aquele que não tem aprovação nenhuma ao registro. Essa é uma diferenciação que a lei traz. O loteamento e desmembramento, em alguns casos, é previsto na Lei Federal 6938, no artigo 10, que qualquer empreendimento que cause impacto ambiental ou que possa causar impacto ambiental deve ser licenciado. A Resolução CONAMA 237 de 97, no anexo 1, traz entre as atividades que precisam ser licenciadas as de parcelamento do solo. Assim, na legislação local, estadual ou municipal, conforme o caso, deve ser visto os tipos de desmembramento ou loteamento que necessitam de autorização ou licença ambiental. Porque em muitos casos, alguns municípios exigem licença ambiental para um certo número de lotes divididos, outros para outros, então é importante observar que loteamentos, em geral, precisam de licença ambiental, seja do órgão municipal, se ele licenciar, seja do órgão estadual. E não tirar essa licença ambiental constitui crime do artigo 60 da Lei de Crimes Ambientais. Por fim, eu queria trazer para vocês a ideia, o conceito de chácara de lazer ou chácaras de recreio. Não existe na lei uma regulamentação para isso e, tratando-se de área rural, em tese, não pode ser dividido abaixo do módulo rural e dando destinação diversa. A Lei 4.504 de 64, que é o Estatuto da Terra, proíbe isso pelo artigo 65. Alguns defendem que a lei municipal pode sim autorizar esse tipo de situação, mas o STJ, no recurso especial 13.17.547, entendeu que uma área rural ocupada por loteamento com finalidade urbana não pode ser legalizada, ou seja, ela ou tem que ser transformada em uma zona urbana específica, ou então deve indenizar e desconstituir esse condomínio.